Querido Pai, em nome de Jesus, o bendito Filho, que por nós foi à cruz e que nos conferiu o direito de estarmos confiantes na Tua presença, nós pedimos a Ti, querido Pai, a presença rica do Teu Santo Espírito nesse ministrar. Querido Espírito Santo, conduza todo o meu falar, bem como conduza o ouvir dos santos. Senhor, conduza-nos nas Escrituras, fale ao nosso coração, dá-nos sabedoria e revelação da Tua própria parte. Queremos ter revelação e pleno conhecimento de Ti. Queremos ter os olhos do nosso coração iluminados. Prevalece entre nós, querido Espírito. Edifica-nos na fé. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, amados, o tema do que estamos vendo é o Espírito Santo e a edificação da igreja. Esse tema, ele é da maior importância, mas da maior importância mesmo, e que o Senhor nos ajude nisso. Ontem eu procurei expor para os irmãos, ali em Efésios capítulo 1, naquele raciocínio maravilhoso de Paulo, em que ele vai discorrendo a respeito de como o Pai nos abençoa com o Filho e, por fim, como ele nos cela com o Espírito. Então, aquilo é uma apresentação, vamos dizer, doutrinária do que Deus faz, ou do que Deus fez. São fatos já ocorridos. O Pai já enviou o Filho, o Pai já enviou o Espírito. E nós agora precisamos compreender o Filho e compreendermos o Espírito. O nosso Deus é triuno, Ele é trino. Esses são termos, né? Criados para falar dessa maravilha, de um que é três e três que é um. Há um só Deus. Há um só Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Isso é algo que incomoda o nosso raciocínio. Então é um ponto de fé. É algo que simplesmente nós temos que aprender, crer e lidar com isso com simplicidade. Porque se quisermos entender demais, não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Há algumas histórias de irmãos do passado. Uma é de Agostinho. Ele foi alguém muito usado pelo Senhor para definir muitas coisas no entendimento das Escrituras. E diz que ele estava intrincado com os seus pensamentos para entender esse mistério da Trindade. A Bíblia fala de um Deus único, mas que manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, da segunda epístola, ele termina com uma saudação fantástica. Ele fala assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. O que ele está falando? Do único Deus se movimentando em suas três pessoas. Ah, mas explica melhor. Não tem melhores explicações. Então, eu vou dizer para os irmãos como eu lido com isso.
né? Não, mas antes de falar isso, deixa eu contar a história do Agostinho que eu comecei e não terminei. E o Agostinho estava lá, quebrando a cabeça. Ele era uma pessoa de uma inteligência privilegiada, né? Antes dele se converter, ele era simplesmente o orador do imperador romano. Era alguém, ele era alguém de uma eloquência e de um raciocínio devastador, tanto que o imperador confiava a ele a oratória e as respostas. E ele se converte. E nesse raciocínio dele, agora entregue ao entendimento da palavra, ele queria entender essa coisa da Trindade. E está lá quebrando, fervendo os seus miolos. E o Senhor falou com ele, ao que parece, em um sonho. E ele sonhou o seguinte: ele estava andando pela praia, divagando sobre a Trindade. E nisso ele encontra um menino que com uma concha ali, cavava um buraco na areia e pegava a água que vinha nas ondas e colocava no buraco que ele colocou ali. Aí ele chegou no menino e perguntou: o que você está fazendo? Isso no sonho, irmãos. E o Senhor vai falar com ele por meio deste sonho. E o menino responde: eu vou colocar o mar aqui nesse buraco que eu cavei. Aí ele acha a graça daquilo, ele fala: menino, isso é impossível. Aí o menino, é sonho, hein, irmãos? Sonho de revelação, tá? É doido mesmo. O menino fala: mas é mais fácil eu colocar o mar aqui dentro do que você entender a Trindade. Aí ele acordou. Aí ele falou: não dá para entender. Houve um outro santo maravilhoso do passado, chamado Damasceno. E ele também, o Agostinho era alguém ali dos anos 400. E esse Damasceno era alguém ali dos anos 700 e alguma coisa. Também uma dessas cabeças privilegiadas. E mais uma vez um santo pensando na Trindade. E querendo colocar as coisas de maneira exposta, sistematicamente, para que todo mundo entenda, né? E ele está ali quebrando a cabeça. E a cabeça ferveu, o Damasceno. Ferveu e ele levantou um pouco e para respirar ele saiu na janela e ficou observando a paisagem. E ao longe assim tinha umas crianças brincando de roda. E ele, para arejar os pensamentos, ficou observando as crianças. E as crianças estavam muito alegres brincando de roda. E era uma brincadeira dali da antiguidade. Bom, a gente brinca disso até hoje. Uma criança ficava no meio da roda e as outras rodavam em voltas e diziam coisas que a do centro tinha que responder, coisas desse tipo. E ele estava se distraindo, aliviando a mente, olhando aquilo. E já havia um conceito do passado, dos chamados pais, da onde mesmo? Pais da igreja, né? Da Capadócia, acho que é isso, eu não sou bom nessas coisas. Eles já tinham considerado a respeito da Trindade. E alguém ali entre eles, um tal, acho que de Gregório, eu não sou bom nos nomes, tinha definido um conceito chamado pericorese. Pericorese. O que era pericorese? Era algo de rodar, como aquelas crianças estavam brincando. E ali, esse conceito de pericorese daquele santo, de Gregório, ele falava das relações do pai com o filho, na oração de João 17. Jesus ora ao Pai: Pai, a minha vontade, e que é o que eu estou te pedindo, é que assim como eu sou em ti e tu és em mim, sejam eles em nós. Que pedido, hein?
Então, onde é que nós estamos agora, irmãos? Agora mesmo, não é depois que morrer, não. Agora, onde é que nós estamos? Na comunhão da Trindade. Né? Na comunhão da Trindade. Então, ele chamou isso de pericorese, o pai com o filho, um conceito difícil. Mas voltando ao Damasceno, mas isso, se não me engano, é coisa dos anos 300. E o Damasceno está lá pensando nos anos 700, querendo entender essas coisas da Trindade. E ele está olhando as crianças brincando assim, e vem esse conceito já, para ele já de 400 anos atrás, 300, da pericorese. Aí o Espírito vem e fala assim no coração dele, é assim, é como as crianças brincando. Uma hora o pai está no centro, e o filho e o Espírito festejam o amor e a pessoa e o mover do pai. Uma hora o filho está no centro e o Espírito e o pai festejam, como essas crianças aí. A ideia é de algo que habita na simplicidade, não é? E ora o Espírito está no centro das ações, e o Filho e o Pai festejam. Então o nome que se deu a isso é pericorese. Então há um conceito de pericorese divina, para a qual fomos chamados. Então o Pai está interagindo com o Filho, com o Espírito com o Filho, com o Pai. E nós fomos chamados pela oração do Senhor Jesus a sermos incluídos nessa pericorese. Então a gente bem que podia ficar o resto do dia brincando aqui, glorificando a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não é? Então não precisamos complicar essa questão. Se complicarmos, nós não vamos sair do lugar. Então, há um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Eu, particularmente, me sinto tremendamente confortável em lidar com 3 pessoas. Agora, como é que os 3 podem ser um? Isso deixa para a eternidade, meu irmão. Agora, é o seguinte, o que cabe na minha cabeça é que o Filho veio, e enquanto ele estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de pomba, e o Pai falou do céu. Um único Deus com 3 manifestações. A unidade está no fato deles terem uma única natureza, a natureza divina, que é a natureza do nosso Criador. Deus é Deus por quê, irmãos? Porque Ele nos criou. Por que que Deus é o nosso Deus? Porque foi Ele que me criou. Então o paganismo cria a ideia de muitos deuses, porque estão cegos e habitando em trevas, não podem ver a verdade. Podem ter delírios científicos fantásticos, mas não entendem nada da verdade. Então, há um único Deus que nos criou. Então, por isso Ele é Deus. Porque Ele é o Criador. Quer dizer, Ele é o nosso Deus. Ele é Deus, não depende dele ter criado ou não, não é? Mas Ele é o meu Deus, por quê? Porque foi Ele que me criou. Então quem é o teu Deus? Não é Diana dos Efésios, nem qualquer outro. O meu Deus é o meu Criador. Aleluia. Que é também meu Pai. Que é também meu noivo. Não é? E será o meu marido na eternidade, né? Então, isso são coisas, irmãos, que se nós pararmos para pensarmos teologicamente, ou vou mudar a palavra teológica, porque nós não devemos condená-la, mas se eu quiser pensar nisso de maneira científica, sistemática, eu não vou sair do lugar. Precisamos ser como aquelas crianças que Deus revelou a Damasceno. Não fica quebrando a cabeça, não. Entra na brincadeira. Amém. E seja alegre. Amém. E seja feliz. E seja saudável. E seja desencanado. Não fica aí deprimido. Não fica para baixo. Amém. Nós habitaremos eternamente a glória do nosso Deus. Amém.
E não vai faltar tempo para contemplarmos o trono de Deus, com o Pai e com o Filho, e o Espírito fluindo como um rio. Não é isso, irmãos? E hoje o que nós estamos fazendo? Aqui agora, pela fé, bebendo desse rio, que vem do trono de Deus e do Cordeiro. Maravilhoso, não, irmãos? Bom, então, vamos continuar de onde a gente parou ontem. Eu preparei 26 slides e só estamos no 8, né? Mas eu não vou passar do tempo não, viu, irmãos? É que o conteúdo é muito grande. Por muito tempo, eu particularmente, girei em torno de uma linha de pensamento. Então, você mergulha naquela linha de pensamento, aprende aquelas coisas e reduz a Bíblia àquilo. Até que um dia o senhor fala, vamos para a pericorese, criança? Vamos sair do científico? Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? Científico, vamos brincar? Não é uma brincadeira irresponsável, irmãos. É uma brincadeira de exultação, de alegria. Amém. Entra na festa, porque Deus está em festa. Aleluia. Paulo diz assim aos Filipenses. Tinham duas irmãs, ali no capítulo 4. Duas irmãs a quem Paulo amava muito, porque cooperaram com ele no Evangelho. Mas agora essas irmãs se desentenderam e, ao que parece, criou um problema ali entre elas. Um problema difícil. E Paulo pede para que um companheiro dele intervenha e as ajude, e para que elas não fiquem perdidas naquele embate. Dá a impressão que aquilo também estava perturbando a igreja. E Paulo então vai começar a falar coisas maravilhosas a partir desse fato. Ele vai dizer assim, alegrai-vos no Senhor sempre. Eu vou repetir. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não fica aí nessa pendenga de Evode e Essinte que não saia da treta, saia. Porque nós somos assim, né? Tem aquela coisa da molecada, né? Meu neto brincou disso outro dia, né? Surgiu uma discussãozinha familiar, coisa bobagem, não era nada sério, não. Nada como a Evode e a Cíntica brigando, não. Uma coisinha toda, aí o moleque começou assim, treta. Parece que a molecada gosta de treta, né? E chama todo mundo para ver a treta, e se acabar em soco, maravilha. Irmão, não vamos sair dessa. Nós ficamos aí quanto tempo perdido no meio da treta. Vamos festejar, vamos nos alegrar. Nosso Deus é maravilhoso. O filho indo para a cruz falou, ó pai, é o seguinte, eu estou para ir para a cruz. João 17. E o que eu quero é o seguinte, que eles estejam entre nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo então diz, alegrai-vos no Senhor sempre. No Senhor, irmãos, nós podemos nos alegrar sempre. E ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa palavra moderação, ela é maravilhosa. É uma palavra que quer dizer equilíbrio, tranquilidade, sobriedade, simplesmente tudo bem, está tudo bem. Os irmãos assistiram um filme recente sobre a vida de Paulo. Um filme muito bom, mas muito bom mesmo. E o começo do filme começa com os cristãos sendo queimados em Roma. Eu falei, eu não vou assistir isso. Aí a Lídia ficou, pai, assiste, é só o começo do filme, o filme é bom. Não, filho, não. Mas ela me convenceu, eu fui assistir, irmãos, e essa imagem dos cristãos sendo queimados ali, ainda está viva aqui. Mas uma outra imagem me ficou assim muito marcante. Paulo na prisão, na última prisão, o soldado romano entra e fala, Paulo,
Ele levanta, vai calmamente e termina com ele colocando o pescoço na bigorna ali. Tranquilo, pode vir. Está tudo bem, irmãos. Está tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo bem. Tem uma fala de velório que olha para o defunto e fala, foi dessa para melhor. Eu não sei se é assim, né? Depende, conta a história dele para eu saber, que senão pode estar indo dessa por uma bem pior. Mas para nós, irmãos, não tem como as coisas serem trágicas. Está tudo bem, nem que seja um martírio. Nem que seja para ser queimado ou degolado como Paulo, está tudo bem. Ou como Pedro. Seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio. Está todo mundo na pilha, irmãos. Nós não precisamos e não podemos e não devemos entrar nisso. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Perto está o Senhor, Paulo diz. Seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio, a vossa tranquilidade, o vosso bom senso, tudo isso está nessa palavrinha moderação, conhecida de todos os homens. As pessoas devem olhar para nós e falar, puxa, aquele velho testemunho de alguém procurando um crente no ambiente de trabalho. O que acontece com você? Todo mundo falando mal da empresa e do chefe, todo mundo estressado com a crise, com o risco de demissão. Parece que você não está aqui, você não reclama de nada. Alguém já recebeu esse tipo de comentário? Esse é o melhor testemunho que temos para dar para o mundo, irmãos. O nosso equilíbrio, conhecido de todos os homens, todo mundo desesperado, todo mundo na pilha. Mas para mim está tudo bem. Por quê? Porque Jesus já morreu o sacrifício que precisava. E o Espírito já veio para me introduzir na comunhão. Que comunhão? Aquela que Jesus pediu com o Pai e com o seu Filho. E depois Paulo indo para o campo prático, ele vai dizer assim, ali ainda na sequência de Efésios 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, ali o uso da palavra ansiedade fala de todo tipo de pensamento sem paz. Pode ser ansiedade no sentido que a gente usa, de uma preocupação excessiva. Pode ser uma raiva, uma ira. Pode ser uma indignação. Pode ser um choque de algum evento calamitoso. Pode ser uma mágoa, um ressentimento. Olha quantas coisas ruins podem estar habitando o nosso coração. E Paulo fala, não fique assim. Alegrai-vos no Senhor sempre. Irmãos, qual que deve ser o estado de humor regular do cristão? Alegria. Se não tiver alegre, faz o seguinte, Senhor, não estou alegre. Restitui-me a alegria da salvação. E não é amanhã não, agora, eu estou precisando dela agora. Irmão, nós estamos falando do Espírito Santo, tá? Nós estamos falando do Espírito Santo e vamos falar mais claramente. É Ele que viabiliza tudo isso para nós. Então não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis com raiva de coisa alguma. Não andeis com medo de coisa alguma. Não andeis magoado de coisa alguma. A Rosângela ontem estava contando um testemunho maravilhoso de uma mágoa, né? E o Senhor a visitou. E depois do Senhor falar com ela, falou, você ainda está magoado? Não, agora passou, agora acabou. Não é? Então, uma experiência preciosa. Essas coisas não devem habitar no nosso coração. Elas devem vir e ir. Não tem como elas não virem. Faz parte desse nosso viver terreno. Elas vêm, mas nós temos todos os meios para que, vindo, vá
Não deixe habitar. Desde que eu sou cristão, e ontem eu estava lembrando com a Cristina, faz 50 anos, 1974, Ribeirão Preto, meu Deus do céu, e lá eu já ouvi uma história maravilhosa. O passarinho pode passar por sua cabeça, mas não deixa ele fazer ninho, não. Aprendi naqueles dias, Cristina, isso, e isso me acompanha toda a vida. Mas às vezes o urubu insiste em fazer ninho na minha cabeça. Mas há poder do Espírito Santo para escorraçá-lo dali. Mas ele vai tentar, o diabo está à nossa volta, procurando nos devorar. Resisti-lhe firmes na fé, e ele fugirá de vós. Então eu não posso deixar as coisas se implantarem na minha mente, porque o Senhor nos chamou à paz. E Paulo me mandou me alegrar sempre. Então, prosseguindo ali no Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graças. Então, como é que eu reajo ao urubu que quer fazer ninho na minha cabeça? É com oração. O poder está no Espírito. E eu aciono a presença maravilhosa do Espírito pela oração. Isso envolve fé. Então, eu peço, Pai, em nome de Jesus, traga paz à minha mente. Senhor, livra o meu coração desse rodear maligno. Restitui-me a alegria e o bem-estar. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, isso é Romanos 14, 17. Estou falando aleatoriamente, né? Daqui a pouco a gente vai para os slides. Paulo traz aí uma revelação maravilhosa. O reino de Deus hoje, ele é no Espírito Santo. O reino veio quando o rei veio. Veio do céu para a terra. Por um lado ele é eterno, mas ele vem a nós o vosso reino. Ele vem quando o rei vem. O rei vem e realiza a redenção que estabelece o reino de Deus na terra. E retorna ao Pai, nós vamos ver com calma isso. E ele deixa o Espírito Santo. E é o Espírito Santo hoje o grande operador do reino, aqui entre nós. Agora mesmo, nós estamos aqui numa atmosfera terrena ou do reino. E quem é que está aqui promovendo isso entre nós? É o Alex, são os irmãos de Campinas que promoveram esse evento? Envolve isso, mas tem algo supra, tem algo sobre, promovendo todas essas coisas, movendo os irmãos. E acima de tudo, agora mesmo, irmãos, a presença do Senhor está aqui. Amém. Na pessoa do Espírito Santo. Amém. Não é? Jesus disse uma vez para os discípulos: vocês estão tristes porque eu estou dizendo que eu vou embora. Vocês não estão entendendo e nem estão gostando do que estão ouvindo. Nós vamos ver essa passagem. Mas eu quero dizer o seguinte: é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá. Então, se alguém disser aqui, eu queria tanto estar com Jesus há 2000 anos atrás. Não! O que temos hoje é 1000 vezes melhor. Estamos aguardando a segunda vinda. A primeira já lembramos aqui. E agora nós estamos nos movendo na presença do Espírito Santo. Eu vou insistir, eu estou bem pentecostal hoje, sabe, irmãos? Eu vou enlouquecer. A Luzia acha graça de eu brincar com isso.
É que eu brinco, eu lido muito com amados irmãos pentecostais, né? Então a gente tem esse convívio e a gente pega algum trejeito, né? E amados irmãos, né? Então, a presença do Senhor está aqui, irmãos. E depois nós vamos ver que Ele está conosco na nossa comunhão pessoal e no nosso viver pessoal. É o habitar do Espírito Santo. Ele habita comigo e Ele habita na congregação. Ele habita com cada um de nós. E Ele é Senhor da congregação. Se nós entendermos aí isso e nos pormos submissos a Ele, e nos sujeitarmos a Ele, nós diremos ao diabo, saia! E vocês imaginam o diabo correndo de você? Hein, Amandinha? O diabo correndo de você? Ela é toda tímida, por isso que eu peguei ela. Então, quando nós nos sujeitamos ao Espírito, irmãos, o nosso poder é do céu. O nosso poder é de Jesus, que se movia no Espírito do Senhor. Por que Jesus é o Cristo? O que quer dizer o Cristo? Por que Jesus é Cristo? O que quer dizer Cristo? Ungido, o que quer dizer ungido? No conceito do Velho Testamento, o que é ungido? Alguém sobre quem foi aplicado o óleo. É alguém untado. É alguém ungido. E o que significava ungir Davi com óleo? O óleo em si tinha algum poder, mas significava o quê? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito saiu de Saul por desobediência e veio para Davi. E Davi ficou poderoso depois daquilo? O que diz o capítulo seguinte lá de 1 Samuel? Diz que depois que saiu o espírito maligno de Saul, o que veio nele? Um espírito maligno mesmo, um agente do medo. E só tinha uma coisa que acalmava ele. Era a harpa de quem? Era qualquer harpa? Não, era a harpa do ungido. Davi estava ungido, não era o poder da harpa, nem da música, não era o talento musical de Davi, era a unção de Davi. E quando ele chega lá no campo de batalha, menino ainda, nem convocado foi porque não tinha idade. Foi lá para levar comida para os irmãos e trazer notícias para o pai. Ele chega lá e ouve um gigante falando desaforo. Ele fala, que é isso aqui, ó? Como que o cara vem aqui afrontar o exército do Deus vivo? Fica quieto, Davi. Faz 40 dias que ele vem aí, não apareceu um homem aqui ainda para lutar com ele. Ele está tripudiando aqui em cima dele. Cala a boca, Davi. Moleque, volta para casa. Falou, não pode não, exército de Deus. O que tinha nele, irmãos? Era uma coragem de um pastorzinho qualquer? Nele tinha o quê? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Está sobre cada um de nós aqui, irmãos. Não podemos ser tímidos. Poder ilimitado está em nós. Bom, mas o fato é que o que Israel tinha era aquele menino. Sabemos que Saul era um cara de estatura alta, mais alto que todo mundo. Esse foi um dos pontos que o levou a ser escolhido como rei. Mas o maiorzão deles, Saul, estava intimidado, assustado, acuado. E alguém vai lá falar, olha, rei, apareceu um menino corajoso aí. Irmãos, o poder dele era a unção ou o Espírito. E é assim que nós temos que nos sentir hoje. Então Saul fala, vem. É provável que Saul já o conhecesse por conta da questão da música e do demônio. É interessante ali, a gente fica sem saber.
Saul fala com ele como se não o conhecesse, mas talvez já o conhecesse, mas o fato é que Saul tenta colocar nele a sua armadura. Davi dá uns passos com aquilo e fala: não entendo nada disso. Tira, que isso aqui está me atrapalhando. A minha habilidade mesmo é com a funda e com o cajado. Foi com eles que eu matei o leão, a ursa. Então é com eles que eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, enfrentar este que afronta o poder de Deus. Né? E ele chega diante de Golias. E Golias fala: mas o que é isso? É isso que vocês arrumaram para lutar comigo? O que é isso? Vocês estão com zombaria aqui? Vocês me mandaram aqui um cachorro para lutar com paus e pedras comigo? Ele falou: mulher, Davizinho, eu te pegar, rapaz, a tua cabeça vai estar na minha mão até o fim da tarde, e eu vou jogar para os abutres. E ele parte para cima de Golias, e na primeira pedrada ele derruba o gigante. Ele não tinha espada, mas prometeu cortar a cabeça do gigante. Então ele corta a cabeça do gigante com a sua própria espada. Irmãos, foi o que Cristo fez na cruz. E agora ele pega a espada e põe na tua mão e fala: agora você, pega o teu gigante. Quem é o teu gigante? Quem é o meu gigante? Tem um gigante te assombrando? Pega ele. Pega ele. Você tem a unção. O Espírito do Senhor está sobre você. Assim como estava com Davi e assim como estava com Jesus, o Cristo. Ele se esvaziou de si mesmo ainda ali em Filipenses. Ele se esvaziou, assumiu forma de servo. Ele não se apegou ao ser Deus. Ele se pôs na postura de homem. E na postura do homem ele se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Por isso que ele é o Cristo, o ungido. Jesus, como Filho de Deus, tinha poder, claro, para tudo. Mas ele se esvaziou da sua condição divina. Não que ele deixou de ser o que ele era, mas ele se esvaziou para se portar como um homem. E para nos oferecer o modelo humano, de ser humano pretendido por Deus. O que Deus pretendia para o Alex, para mim e para cada um de nós? Alguém como Cristo. E como é alguém como Cristo? É um homem que se move no poder do Espírito Santo. Amém. O Senhor apareceu em Nazaré, cidade onde ele foi criado, Lucas 4. E falou, foi para a sinagoga, pegou o livro, leu, como era de costume, diz o relato ali, e até aí está tudo bem. Quem que é que está ali lendo? Por sinal, lê muito bem. É Jesus, filho de Maria, de José. É o carpinteiro. Mas o carpinteiro devolve o rolo ali para o assistente e diz assim: hoje se cumpriu as escrituras, a escritura que acabais de ouvir. E o que ele tinha lido? O Espírito do Senhor está sobre mim. Poxa, então você é o ungido, o Messias. Messias é o mesmo que o Cristo, que é o ungido? Não, você é filho de José. Não, está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, para trazer visão aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então você está dizendo, Jesus carpinteiro, você está dizendo agora que você é o ungido, o prometido? É. Fantástico, né? Aí o que eles fizeram com Jesus? Puseram ele nas costas e saíram carregando? O que fizeram? Rodearam, pressionaram, levaram para fora da cidade para jogá-lo de um despenhadeiro que tinha ali. E ele falou, agora não, mais tarde vocês fazem isso, agora não.
E o ungido saiu no meio deles. Então, irmãos, essas coisas são fascinantes. E essa revelação tem que penetrar o mais íntimo das nossas células. E nos animar a vivermos a vida cristã. E animarmos a vivermos a vida da igreja numa pericorese, numa alegria, numa dança, numa brincadeira. Porque o nosso Deus está alegre. O nosso Deus é festivo. O nosso Deus desenvolve a sua economia no meio desse mundo tenebroso alegremente. E nós precisamos mergulhar nessa unção, que é a presença do Espírito Santo conosco. Amém. Então, toca aí, minha irmãzinha. João 14. Vai, nós já vimos isso. Vai, isso nós vimos ontem. Agora vamos para João, vai ter uma passagem de João 15. Isso. Aqui em João 15, nesse longo discurso do Senhor, ele volta à questão do Consolador. Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que é também o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Assim, os irmãos prosseguem. O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Tá, vamos começar de novo, que eu atropelei aqui. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Irmãos, esse é o planejamento divino. O Consolador virá, Jesus nos enviará ele da parte do Pai, daí dizer João Batista que ele nos batizaria no Espírito Santo, que ele nos imergeria, mergulharia no Espírito Santo. Que procede do Pai. Então os irmãos estão vendo a pericorese nesse 26? A movimentação da Trindade. Quando você abre o coração para entender claramente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como três pessoas distintas, você vai observar claramente a movimentação aqui. O Consolador que Jesus envia da parte do Pai, eles estão ativos, estão dinâmicos, estão alegres, estão festivos nesse seu planejamento, nessa sua economia. 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo. Vai. Porque estáis comigo desde o princípio. Então, no verso 26, a gente vê a Trindade em sua movimentação, e no 27 nos vemos incluídos nisso. Não é maravilhoso, irmãos? O Espírito Santo dará testemunho do Filho, que procede do Pai, e nós também testemunharemos, porque estamos no meio da comunhão da Trindade, hoje enchidos do Espírito. Prossegue, irmão. Essa é uma passagem, uma fala de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versos de 2 a 5. Paulo, ao falar com os coríntios, ele diz essas coisas. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Prossigam. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Então, verso 27. E vós também testemunhareis,
E aqui nós vemos a promessa sendo cumprida no ministério de Paulo. E Paulo vai dizer que entre os irmãos, ele nada quis saber além de Jesus e este crucificado, que parecia ser loucura para os gregos, visto que os coríntios eram da região da Grécia antiga. E ele diz que a palavra dele não foi uma palavra de retórica, de mera pregação, de mero raciocínio teológico. Não, também consistiu em demonstração de espírito e de poder. Então precisamos, amados, de uma combinação maravilhosa de palavra e de poder. Palavra e poder. A palavra nós já temos conhecido bastante. Nós precisamos mergulhar um pouco mais com ousadia na questão do poder. O poder procede do Espírito, irmãos. Há bons anos atrás, quando eu me afastei, do ministério, que eu estive por 35 anos, e os irmãos muitos aqui também, eu comecei a querer, acredito que o Senhor me levou a largar os horizontes. Vamos ver mais, vamos ver mais, vamos ver mais e vamos ver mais claro. Aí eu, na época tinha uma facilidade, hoje ainda tem, mas na época era mais fácil ainda. O que eu baixei de manuais teológicos foi uma quantidade, está tudo lá guardadinho, de 1000 páginas, 500 páginas, 2000 páginas. Eu não li tudo. Mas teve um, irmãos, que eu li ali a abertura de um respeitadíssimo teólogo, e ele fala assim, e ele colocava as coisas da seguinte maneira, desde o começo da igreja. Tem 2 linhas majoritárias entre os cristãos. E ele chamava essas 2 linhas, uma ele chamava de racionais, e a outra ele chamava de místicos. Desde o começo, Alex. Desde os primeiros séculos, desde o início da chamada igreja primitiva. Quem eram os racionais? Eram os que se dedicavam mais ao entendimento das Escrituras. Então o negócio deles era estudar a Bíblia como eles a tinham na época. E quem eram os místicos? Os místicos eram os que davam especial atenção ao Espírito. Então essa coisa de reformado e pentecostal não é coisa recente, irmãos. É o nome que damos para isso que já era antigo. Então os racionais eram os que se dedicavam mais ao estudo profundo da palavra. E os místicos eram aqueles que entravam mais profundamente nas questões relacionadas ao Espírito, que ele chamou então esses de místicos. Como é que você se classificaria, meu irmão, minha irmã? Você é um racional, você é alguém que ama a palavra e vai fundo na palavra, ou você é um místico? Sabe o que eu estou vendo? Já há mais de 10 anos eu convivo com irmãos de várias denominações em Rio Claro. Pastores, irmãos. E a gente se encontra muito frequentemente. E conversamos muito. E o único racional ali sou eu. Os outros são todos pentecostais. Amados irmãos, aprendi muito com eles, e eles têm aprendido muito comigo, não é? Tem um pastor jovem, um pastor assembleiano, nessa comunhão do Conselho de Pastores. Ele hoje tem uns 40 anos, ele é um pastor assembleiano. E ele se apegou muito comigo, mas se apegou mesmo. Mas pegou demais. E ele me trata de pastor. Lá para eles eu não sou o irmão Zaga, eu sou o pastor Luiz. Ele fala, pastor, é o seguinte, essa sabedoria que Deus te deu,
o mundo precisa saber disso. Eles têm esse negócio do mundo, né? Não basta falar para meia dúzia assim, não. O mundo tem que saber, eu sou enviado às nações. Não é enviado aqui e ali, bater numa casa ou outra, não, é enviado às nações. O mundo tem que saber. Eu falei, meu irmão, mas minha pegada é outra, pastor Wallace. Eu sou assim, um pastorzinho de uma congregaçãozinha, de uma cidadezinha. Eu estou feliz assim. Ele falou, não, o mundo tem que saber. Eu falei, mas como é que nós vamos fazer esse teu projeto aí do mundo saber? Dá corda para ele te leva. E ele chama o Wallace. Aí ele falou, a gente trocando ideia, chegamos, vamos fazer um podcast. E nós estamos fazendo. E ele fica ali. É o tempo de comunhão dele comigo, ele falou, eu não pode ser só para mim. Todo mundo tem que saber. Eu falei, irmão, eu não tenho tanta sabedoria. Se eu for te mostrar uns irmãos aqui, você vai ver só que eu sou café pequeno, meu irmão. Eu conheço uns irmãos, não, mas o que o pastor sabe aí já é suficiente para nós aqui. Vamos colocar isso num podcast, vamos jogar no ventilador. E ele é pentecostal. E ele está interessado na palavra. Na semana passada nós levamos um amado irmão lá, companheiro nosso. E pentecostal para valer. Mas também está muito interessado na palavra. E levamos ele lá, principalmente por causa das experiências dele relacionadas ao Espírito Santo. E mais particularmente com a questão do poder de cura. E foi maravilhoso, irmãos. Então, o que nós temos ali? Irmãos pentecostais, ou como chamou o teólogo lá do livro, que eu não estou lembrado do nome dele, místico. E eles estão interessados em conhecer a palavra. E eles estão procurando essa fonte em mim. Irmãos, nós devemos inverter. Falei, irmão, eu quero conhecer o Espírito. O que você sabe do Espírito, eu quero aprender. O que os irmãos acham disso? Viajei na maionese? Hã? Delirei? Estou tirando os irmãos do conforto? Hã? O Espírito Santo está animado. O pai também. O filho também está falando, vamos brincar de roda. Vamos entrar na roda. A gente tem essa tendência natural, irmãos. É duro eu admitir, eu sou assim. Mas eu sou assim. Mas o Senhor está nos chamando para ser assado. Não só assado, mas assim, não só assim, mas também assado. Não só racional, mas também místico. Mas não seja só místico, você pode enveredar por caminhos ruins. Seja racional. Então vejam, desde o começo da história da igreja, há um conflito que não deveria haver, porque são coisas que se somam. Mas o diabo, com a sua astúcia, tem promovido dissensões. O racional, principalmente representado pelo mundo presbiteriano e batista, eles vão fundo na palavra. Meio que desprezam os pentecostais, meio não, às vezes desprezam muito. Dizem que são ignorantes, que isso e que aquilo. Aí o pentecostal, que é o assembleiano, tem um tipo esquisito que anda dominando o cenário aí, que é chamado de neopentecostal. Esse é meio doido mesmo. Mas mesmo assim, precisamos não só ficar criticando, mas entender os desvios, mas entender também os motivos. E tem coisas boas ali. Então o pentecostal vem e fala, se um demônio se manifesta num culto presbiteriano, tem que chamar a polícia para levar o endemoniado embora. O que tem de pentecostal indo para presbiteriana por sede da palavra, isso é um cenário atual, irmãos. Então, o que é que nós precisamos? É do casamento perfeito. Da palavra com o poder, que é o que Paulo está dizendo aqui.
A minha palavra e a minha pregação não ficou só em linguagem persuasiva de sabedoria. Precisou demonstrar espírito e poder. Eu acho que dos 26 nós vamos ver uns 15. Né? Então, isso, irmãos, nos meus últimos momentos lá com os irmãos, no passado, eu estava ali numa cidade próxima de Rio Claro, e estava muito difícil levar as coisas adiante ali. Os irmãos muito complicados, e a gente se esforçando para ajudar os irmãos ali. E apareceu ali um irmão assembleiano, já de mais de 30 anos. Ele era pedreiro, mas um homem muito instruído na palavra, lia muito, era um leitor compulsivo. Então ele tinha assim um conhecimento bíblico, um falar assim, mas muito desenvolvido mesmo, né? Alguém inteligente. E ele se agregou a nós ali porque ele estava cansado da Assembleia de Deus e do pentecostalismo. Falou, irmão, eu já vi tudo que tem lá, não tem tanto no sistema quanto no entendimento espiritual. Eu preciso conhecer mais as Escrituras. Eu vejo aqui que vocês têm a Escritura. E eu ainda vivia exageradamente aquela soberba, sabe, irmãos? Falei, tem que vir mesmo com a gente, mesmo que eu já estivesse por aqui com a gente. Mas eu fiquei, que legal. E eu estou ali ouvindo com ele pacientemente, um irmão amável, respeitável, e eu estou ouvindo. Ele falou, só que eu observei uma coisa, irmão. E eu disse, o que é? Ele falou, vocês têm a palavra, mas vocês não têm o poder. Olha, ele falou aquilo para mim, se a gente juntasse isso. Num primeiro momento eu fiquei assim interiormente, não externei, mas eu fiquei muito chateado e até irado. E na hora que eu voltei para casa ali, Leme, Rio Claro, o senhor falou, é isso. O irmão falou, deu o diagnóstico. Tem palavra, mas não tem poder. Então, irmãos, veja como Paulo agia. Demonstração de espírito e poder, junto com uma palavra e uma pregação persuasiva de sabedoria. As palavras têm que ser boas, têm que ser articuladas, têm que ser conforme as Escrituras, tem que haver uma exposição clara da verdade, mas precisa fazer alguns milagres, tem que expulsar alguns demônios, que senão a turma não vê a materialização do que você está pregando. Os irmãos estão entendendo? Outro verso, isso é aos Romanos, terminando a epístola, ele diz assim, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes ao Pai. Eu gosto dessas expressões de Paulo, sabe? Ele se gloria, ele se exalta, ele entra na pericorese, irmãos, ele entra no jogo, ele entra na brincadeira. E ele se alegra com o Pai, nas coisas com respeito a Jesus Cristo. Então imagina Paulo andando por aqueles caminhos dele, tomando aquelas chuvas, perigo de salteadores, ou um sol lascado no quengo. E ele, puxa, mas o Pai enviou o Filho na cruz. Ele já sabia isso, decore salteado, mas quando ele se punha a pensar naquilo, ele falava, Pai, que amor tem enviado o seu Filho ao mundo. Estava ali na comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito. Aí ele chegava na cidade cheio do Espírito e despejava a comunhão que ele teve com o Pai e com o Filho no caminho. Ele se gloriava. Os irmãos estão percebendo? Os irmãos conseguem visualizar a dinâmica de quando ele diz uma frasezinha dessa? Isso não é uma frase perdida, irmãos. Isso é uma frase rica, cheia de conteúdo, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Imagina Paulo ali, na comunhão do Espírito Santo,
entusiasmado com o Pai, com o amor do Pai, com a obediência do Filho. Isso eram coisas dinâmicas que revolucionavam a mente dele diariamente. Quem fazia isso? Era o Espírito Santo.